Senhor, aleluia, glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir, já abre a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Amém? Vamos ler aqui. Tá. Quem que vai ceiar, não ceiou domingo e quer ceiar hoje? Quantas pessoas tem aí? Levanta a mão. 5. Acho que 5 aqui, né? Tá ok. Som. Esse aqui dá melhor. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos. Pode se sentar, fique à vontade. Louvado seja Deus. Estão abençoados aí, não? Muito bom. É bom estar na presença de Deus, é bom estar na casa de Deus, louvando aqui e vendo os irmãos. Amém, irmãos? E também outra coisa muito boa é meditar na palavra de Deus, né? Ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações, tem que ser sempre essa oração, independente de quem estiver aqui ministrando, né? A nossa oração seja sempre que quem estiver aqui seja um instrumento de Deus, não venha falar da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento, mas da revelação de Deus e da palavra de Deus para os nossos corações e nossas vidas, porque precisamos. Nós vamos continuar nessa série de mensagem, mas buscando abordar alguns temas, que é a identidade proposta em cima de alguns personagens bíblicos. Não quero eu fazer uma pregação só dividida em várias partes, mas várias pregações que enfocam cada vez, trazendo um foco melhor sobre essa questão de identidade e propósito. Como eu falei aqui no domingo, o que determina, o que interpreta a nossa identidade é a nossa fé, né? Apesar de que muitas vezes as pessoas falam que a gente tem que se identificar às vezes pela nossa linhagem da nossa família ou da nossa nação. Alguns se identificam com o time do coração, né? Alguns se identificam com tantas coisas, alguns, né, como eu falei, sobre a identidade de gênero, dizendo que a sua identidade está ligada à sua sexualidade. Mas a palavra de Deus nos ensina a interpretar quem nós somos. Porque a identidade tem a ver com quem nós somos, com o que a gente se identifica.
E há duas questões, duas maneiras de a gente perceber e entender a nossa identidade. Uma delas está na nossa origem, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, 1 e 2, que relata como Deus criou o homem, como Deus criou a humanidade. E ele falou o quê? Que nós fomos feitos à sua imagem. Então olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala, nossa, você parece com Deus, hein? Sempre tem esse exercício no começo, né? Eu falo isso. Para a gente olhar para os irmãos que estão ao nosso lado, porque é tão importante estar do lado de alguns irmãos abençoados, porque a igreja é isso, né? Adorar a Deus, mas é viver em comunhão, em comunidade. Porque a segunda coisa que nos identifica é justamente o grupo que a gente participa. A igreja cria a nossa identidade. Se a gente vive em meio a pessoas que adoram a Deus, a gente vai criar a nossa personalidade, a nossa identidade na adoração a Deus. A palavra, apesar de não ser bíblico, aquele diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, é um ditado popular, mas a palavra de Deus fala algo parecido, né? Que é os maus costumes. Não, como é que é? Não é conversação, não. Mas é mais ou menos isso, assim. As más companhias corrompem os bons costumes. Lembrei, o texto é esse. As más companhias corrompem os bons costumes. Então temos que escolher boas companhias. Porque isso ajuda e nos fortalece, nos traz identidade. O homem não foi feito autônomo. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de Deus, mas também precisamos uns dos outros. Porque ninguém foi feito, Deus não fez o homem. A única coisa da criação, inclusive, que Deus falou que não é bom, é que o homem esteja só. Porque nossa identidade se conecta com a coletividade. Por isso que o plano de Deus, que é um plano só, ele não tem plano B, né? Que o plano de Deus é perfeito e Deus não trabalha com improviso, né? O plano dele envolve igreja, corpo, comunhão, coletividade. Desde sempre. Né? O povo de Israel, antes mesmo chamou Abraão, mas não só Abraão, ele, a esposa. Fez uma família, de uma família gerou vários clãs, né? 12 filhos lá, né? Os netos, né, de Abraão, os bisnetos, né? O neto é Jacó, ele teve 12 filhos, gerou 12 clãs, 12 tribos, porque Deus trabalha e porque Ele fez a gente para viver em coletividade. Então é importante a gente estar conectado uns com os outros. Não existe cristão autônomo, ficar em casa, não, a igreja dá muito problema. É verdade, porque a gente vai lá, né? A gente tem problema, a gente vai lá na igreja, vai ter problema. Mas vai ter muita bênção também. Vai ser muito abençoado, vai ser muito ajudado, apoiado. É claro que vai ter problema. Se tiver uma igreja perfeita, a gente nem vai para não atrapalhar lá, né? Nem entra. Deixa ela lá, perfeita, né? Porque a perfeição a gente vai encontrar em Cristo. A igreja eterna, a igreja que é formada pelos salvos, que é a igreja que até a Silvana leu a respeito disso, que Cristo vai levar à perfeição, essa vai acontecer lá na glória. Aqui na terra, a igreja local precisa ser sempre ajustada, sempre precisa ser ensinada, mas aí é onde a gente cresce, onde a gente aprende, e Deus nos ensina isso. Por isso que a gente precisa crer. É pela fé que a gente forma a nossa identidade, a gente descobre a nossa identidade. É pela fé que a gente interpreta a nossa identidade. Pois bem, a gente vai meditar um pouquinho sobre Isaías. Isaías é um profeta muito conhecido do Velho Testamento. É um dos melhores escritores, é considerado o melhor escritor
profeta do Velho Testamento. Tá? Não vamos falar de Moisés, falando de profeta mesmo, dos profetas. Ele é de uma origem nobre, ninguém sabe muito bem a origem dele, se ele tem uma origem de reis, de família real, ou de família sacerdotal, mas ele é bem conhecido, ele é de uma origem muito abastada, rica. Ele é muito bem instruído, por isso que é muito boa a literatura dele, é muito bem escrita. Ele é um homem que sempre trabalhou ali por Jerusalém, era onde ele costumava, o ministério dele era por ali mesmo, Jerusalém. E o que ele escreveu nunca, ou ninguém, escreveu tão bem a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele é o profeta messiânico, ele fala muito, existem 67 citações no Novo Testamento, diretas do texto que Isaías escreveu a respeito de Jesus Cristo. Ele falou antes, algumas partes do livro de Isaías que dá a impressão que você está lendo o Novo Testamento, porque ele adiantou muito, né, uma revelação que Deus deu para ele da graça, do que é a graça, coisa que no Velho Testamento já não era mais a lei, né, aquele negócio mais duro. Mas Deus ainda não tinha revelado a graça dele que viria em Jesus Cristo. Isaías foi o primeiro, foi um dos primeiros a falar sobre essa graça de uma maneira mais clara, mais perfeita, como Cristo haveria de vir, como a graça haveria de se manifestar. Isaías é um homem admirável, usado muito por Deus. Então vale a pena a gente meditar um pouquinho na vida dele, porque o capítulo 6 relata o chamado dele. Como ele teve um encontro com Deus e foi chamado para um ministério tão relevante, profético, do Velho Testamento. Eu acho que ele foi o maior livro, né, um dos maiores livros sobre escrito dos proféticos do Velho Testamento. Pois bem, apesar de eu falar tão legal, esse capítulo aqui começa com uma má notícia, né? Começa com o quê? No ano que morreu o rei Uzias. É interessante que o rei Uzias foi um rei que foi de uma época relativamente boa, de prosperidade de Israel, né? Uzias era um rei, filho de outro rei também que tinha sido fiel a Deus. Uzias foi um homem usado por Deus, um rei que temia a Deus. Desde muito cedo foi ensinado a respeito do amor a Deus, do temor a Deus. Ele foi um grande general de guerra, conquistou muitas cidades, fortificou muitas cidades, criou torres de proteção, muros, fortificou várias cidades. Cresceu muito, Deus abençoou ele prosperou. Foi um bom rei. Só que no fim da vida, ele fez uma besteira. Ele foi lá queimar incenso no lugar do sacerdote. Entrou lá, falou, não, eu sou o rei, Deus me abençoa. Ele foi corrompido pelo seu orgulho. E foi fazer uma coisa que não devia, não cabia a ele. Segundo a lei, não cabia a ele. Mas ele foi lá, deu uma de rei, deu uma carteirada, tirou a carteira e falou, quem que ia entrar na frente do rei? Ninguém, né? Ainda mais um rei tão querido, né? Tão generalzão assim, né? Comandante. E aí o que acontece com ele? Leproso. Fica leproso. Fica leproso porque tomou o lugar, né? Deus estava usando ele na posição dele, ele estava com a identidade dele clara, ele sabia para que Deus queria ele, e de repente ele esqueceu do que Deus queria ele, quis tomar o lugar de outra pessoa, esqueceu da identidade dele, esqueceu de quem era ele, do que Deus tinha feito já. Ele não se meteu para adorar outros deuses, não, ele esqueceu do que Deus tinha chamado ele, quis tomar o lugar de outra pessoa. Agora você imagina que tristeza ver
o fim daquele rei. A história conta que ele ficou até o fim dos seus dias isolado lá no palácio, porque ele tinha lepra, ninguém podia nem falar com ele. E naquele dia, naquele ano, ele morre, né, de lepra. E toda vez que há uma mudança, né, de governo, principalmente na história de Israel, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Porque se vocês lerem lá crônicas e reis, você vai ver, ou um rei foi bem, Deus abençoou. O rei seguinte foi mal, Deus castigou. Depois foi mal de novo, Deus castigou. De vez em quando aparece um bom, Deus... Então, quando havia uma mudança de rei, havia uma certa insegurança, havia um medo. O que você vai acontecer com esse próximo rei? O cara era novo, estava entrando, o rei morreu meio cedo demais. Se bem que ele reinou 52 anos, mas desde os 16 anos... Então, ninguém sabia bem o que estava acontecendo, aquela insegurança, aquela crise. E é nesse momento que Deus chama, que a visão começa do chamado de Isaías. Muitos propósitos na nossa vida acontecem em épocas de crise. Às vezes, quando está tudo bem, a gente está meio, né, Renato? Está meio tranquilão, opa! Vamos lá no coco bambu, né? Vamos lá. Mas quando a crise assim está, a gente não sabe bem, as incertezas estão assim, a gente trata de buscar um pouco mais a Deus. Sim ou não? Só eu que sou assim ou vocês também? Essas épocas de crise, que às vezes a gente se atenta em algum propósito que Deus tem na nossa vida. Foi o que aconteceu. Às vezes as crises são das circunstâncias que estão ao nosso redor. Às vezes desemprego, às vezes o negócio não está bem, às vezes doenças, problemas familiares. Às vezes são internas, não são circunstâncias. Às vezes a circunstância está tudo bem, mas internamente parece que você está meio triste, meio insatisfeito, parece que está faltando alguma coisa, parece que o tempo está passando. Não tem nada de muito errado, mas há uma insatisfação interna. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Você está com um problema fora e o coração, como o Paulo falou, né? Lutas por fora, medos por dentro. Né? Paulo fala isso. Né? Nossa, passamos lutas por fora e medos por dentro. Quer dizer, era uma dificuldade dupla. E aí, nessa hora, Deus mostra para ele um alto e sublime trono. Era algo que não se importava se o rei tinha ficado doente, não importava, porque havia um rei dos reis, um senhor dos senhores maravilhoso, que estava ainda no controle de todas as coisas. As incertezas, as crises começaram a se apagar, porque ele começou a ver um trono que era exaltado, de um rei que era eterno, que havia toda aquela glória, toda aquela presença, toda aquela coisa incrível e fantástica. E a gente tem que se lembrar disso. É nesses impactos, a gente precisa ter esse impacto da presença de Deus. Às vezes isso tem muito a ver com a nossa identidade e propósito. A gente vê a Deus, qual é o Deus que a gente serve. Não é ver com os nossos olhos, mas a gente ser impactado pela presença dEle. A gente precisa buscar um pouco mais a Deus. A gente precisa sair do mais ou menos, a gente tem que sentir um pouco mais a presença de Deus, a gente tem que ter uma experiência com Deus. Isaías era um profeta muito, vou usar uma palavra que talvez alguns achem meio estranha, era místico. Ele via tudo, as coisas espirituais, não era um profeta de conhecimento assim puro, mas ele era aquele que Deus dava visões, levava ele para alguns lugares, como alguns outros tantos profetas. Porque a gente precisa ter essa experiência impactante com Deus. Isaías, ele estava ali, apesar de ser o capítulo 6, porque é sempre uma dúvida para mim. Quando eu leio o capítulo 6, como é que é isso? Ele profetizou 5 capítulos e não era chamado, né? Porque a chamada dele está no capítulo 6. E desde o primeiro ele está profetizando. Bom, aqui
os estudiosos dizem que ele não está na ordem cronológica o livro, né? Então, talvez porque não há notícias que Isaías tenha profetizado antes da morte do rei Uzá. Então, provavelmente aqui. Mas eu ainda temo um pouquinho de acreditar 100% nos estudiosos. E também quero entender que às vezes a gente já está sendo usado por Deus ali na igreja, mas tem uma hora que a gente, Deus fala com a gente, olha, o negócio agora é diferente, aí a gente tem que ter um impacto. Irmão, vocês não querem experimentar isso com Deus, não? Ou vocês estão com medo? Eu tenho medo. Isaías teve medo, mas eu quero. Eu quero. A gente precisa buscar isso, irmão. Buscar isso, porque não foi só Isaías que teve isso. Porque ele ficou impactado. Olha a descrição. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Era só um pedacinho da roupa de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam os rostos, em sinal de respeito, em sinal de humildade, de não olhar sequer, não olhavam para Deus diretamente. Tamanha era a glória de Deus. Com 2 asas cobriam os pés. Os pés é tido como uma proteção, porque é como se os pés fossem a parte mais impura. E com 2 voavam, para dizer do poder que eles tinham, né? Acima do poder humano. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas moveram. Irmãos, imagina o batente da porta sacudindo com esse som. O negócio era barulhento. Tem gente que acha que vindo para a igreja tem que ser silenciosa. Não, a igreja tem que ser barulhenta. A presença de Deus, o negócio era tão barulhento que até o batente da porta sacudia. Louvor, Hilel, Halal, né? E também tem essa origem de barulho. Que os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele ficou assustado com aquilo. Mas essa manifestação da glória de Deus que coloca Deus onde Ele deve ficar e a gente onde deve ficar. Porque tem gente que acha que quando a glória de Deus vem, todo mundo fica pulando na igreja. Mas se a gente olhar na Bíblia, por exemplo, Jacó, quando ele sonha com aquela escada, o que ele fala, depois ele fala: que terrível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. Ele assustou com um sonho. Israel, antes de Deus levar Israel naquela empreita de atravessar o deserto, de entrar na terra prometida, para onde ele levou? Para o Monte Sinai. O que acontecia lá no Monte Sinai? Trovão, relâmpago, o negócio fumegava, sacudia, e o povo ficava lá de longe. Meu Deus. Moisés vai lá, fala com Deus, que a gente não quer nem chegar perto. Vai lá e vê o que ele quer. Depois você volta a ver aqui e fala para a gente. Porque eles ficaram aterrorizados com aquilo. Eles ficaram apavorados com aquilo. E quando Moisés voltava de lá, o rosto dele brilhava, que até assustava as pessoas. Só o rosto de Moisés já brilhava e já assustava o povo. Quando o templo de Salomão foi fundado, a presença de Deus se manifestou lá com uma fumaça, como várias vezes isso acontece, como aconteceu na visão de Isaías. E o povo não parava em pé, o pessoal caía. Ezequiel, vendo a glória de Deus, caiu com o rosto em terra. O profeta Daniel também, quando viu, que fala que a figura do Filho do Homem, da semelhança do Filho do Homem, ele também, lá em Daniel 7,17, ele ficava aterrorizado e inquieto. Pedro, Tiago e João, quando estavam lá no Monte da Transfiguração, eles falaram aquela besteira, mas quando Deus se manifestou, porque eles falaram aquela besteira, o quê? Vamos construir 3 tendas aqui, né, Pedro? Aí quando Deus fala, fica quieto aí, né? Mais ou menos isso.
Ouça Jesus, esse é meu filho amado, ouça o que ele tem para falar. Em outras palavras, fica quieto e ouça. Eles ficaram aterrorizados. Mateus 17:5. Eles caíram com o rosto em terra aterrorizado. Paulo, quando viu Jesus na estrada de Damasco, caiu no chão, porque era meio-dia, na Palestina. E houve uma luz mais forte do que a luz do sol, que cegou Paulo. Paulo caiu no chão, assustado, rendido, aterrorizado e em êxtase. Manoá, pai de Gideão, pai de Sansão, Gideão, todos eles viram uma teofania. Teofania é uma forma visível para nós humanos de Deus. E eles ficaram com medo de morrer. Nós vamos morrer. Imagina um Deus onipotente, onipresente. Quando ele se apresenta para nós, ele se apresenta num modo muito limitado e muito simples. E mesmo assim, é maravilhoso e terrível. Você imagina encontrar Deus e o negócio... Teve uma das passagens lá da igreja de Atos, quando eles oram a Deus, tomam um compromisso com Deus, a palavra fala que a casa sacudiu. E todo mundo já ficou assustado com aquilo. Nem Deus apareceu, nem nada, mas só o som. Em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, a palavra fala que ele vem como um som de um vento. Não era o vento, era o som do vento. Aquele som encheu a casa. E a graça de Deus se manifestou, o negócio chamou a atenção da cidade inteira. Todo mundo foi ver. Eu quero crer que, no texto não me deixa claro isso, mas eu quero crer, o que chamou a atenção não foi nem o pessoal falando necessariamente. Foi primeiro aquele som de uma turbina, lá na igreja, e de repente, lá no cenáculo, e de repente todo mundo, que barulho é esse, que barulho é esse? Vamos ver o que é. Quando chega lá, o povo lá falando em vários idiomas, e Deus falando com aquele povo sobre as grandezas dele. É o que a palavra relata lá. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente tem esse impacto da presença de Deus, e eu estou lendo um livro que justamente fala contemplação e discipulado, que o discipulado começa na contemplação. A gente tem que ter esse impacto com Deus, para a gente ter uma transformação, uma impulsão para buscar mais a Deus, para estar disposto a ultrapassar os seus limites, buscar a graça de Deus. Só que quando a gente tem essa percepção e esse impacto da presença de Deus, uma coisa acontece. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente tem essas experiências, mais a gente percebe quem nós somos. A gente entende mais a nossa identidade. E com certeza o nosso propósito. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Isaías. Só que não foi muito bonzinho assim, né? Porque quando ele vê toda aquela imagem fantástica, impressionante, ele lá no versículo 5 fala o quê? Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, a gente começa a perceber como a gente é falho. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver como a gente é pequenininho, como a gente é impuro, como a gente é pecador. Começa a revelar as nossas mazelas. Começa a revelar quem nós somos na verdade, sem máscaras, sem enganação. Porque quando a gente se aproxima de Deus, não há nada que possa impedir que os olhos dele penetrem em nós. A gente percebe isso. Em todo momento Deus penetra em nós com os olhos dele. Mas quando a gente tem esse impacto com Deus, a gente vê que Deus sabe. Irmãos, Deus sabe tudo de nós. A melhor e a pior coisa que tem. Aquilo que você faz de melhor, aquilo que
que você é excelente, Deus sabe, mas Ele sabe também daquilo que você é de pior que tem em você. De pior. Isaías, ele ficou tão chocado com essa imagem da santidade, porque quando fala lá, os anjos, santo, 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 ele está falando Kadosh, Kadosh. Kadosh, a palavra, ela é santo, santificado, mas também, também quer dizer incomparável, incrível, extraordinário. É uma coisa fantástica. Imagine esses serafins, esses 4 seres, que está relatado lá em Isaías, chamados de serafins, está relatado como querubins em Ezequiel, no capítulo 1, e está como 4 seres viventes lá, João vendo eles, lá no Apocalipse, se não me engano, no capítulo 4, são os mesmos seres, que estão diante de Deus, num relato de eras, de milênios, falando santo, santo, santo. Eles não se acostumaram ainda com a santidade de Deus. Eles ainda não se acostumaram com a extraordinariedade de Deus. Eles não acostumaram. E eles estão lá diante de Deus e até agora eles ficam admirados com Deus, com a beleza de Deus. Nosso Deus é belo. Nosso Deus é lindo. Tem um salmo que fala, de boas palavras vaza do meu peito. Eu vou lembrar da música, não vou lembrar do salmo, é Salmo 45, se não me engano, que fala assim, que a minha língua é como uma pena que inspirada por Deus, né? Porque de fazer coisas belas. Deus, quando nos inspira a fazer coisas belas. Belas, porque Deus é maravilhoso. Olha a natureza, olha a criação, olha os pássaros, olha os animais, olha o espaço, as galáxias e tudo mais. Que coisa bela. Que coisa fantástica. Deus é um Deus. E isso foi uma criação dele. Imagine o próprio Deus. A beleza desse próprio Deus. E, como eu falei, Isaías, tão impactado com aquilo, ficou a vida dele inteira com a santidade de Deus, que no capítulo 64 de Isaías mesmo, no versículo 6, ele fala: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ele teve uma noção, porque aquilo era uma visão, não era Deus mesmo, era uma visão. Era uma limitação que Deus apresentou, a limitação dele mesmo, para que Isaías pudesse entender. E ele falou: é tanta santidade, que ele olhou para si e falou: eu vou morrer. E é interessante que pegou bem aonde Deus queria usar ele. Ele falou: meus lábios, né? Deus queria com ele o quê? Profetizar. Não era só os lábios dele que eram impuros, com certeza, mas é porque Deus tinha um negócio com ele, que era profetizar. Às vezes a gente é incomodado em alguma coisa, todos nós temos várias falhas, mas tem algumas coisas que Deus tem pressa em arrumar na sua vida, porque Ele quer te usar. Tem coisa que Deus quer mudar, Ele está tocando, está te incomodando e você se sente, mas não consegue. É porque Deus quer usar em alguma coisa nesse sentido. Aí Ele vai incomodando, foi o que aconteceu com ele, meus lábios, porque ele ia ser um profeta. Deus usa ele como profeta para a nação. E aí, o que acontece? Algumas coisas aqui a gente tem que tirar dessa questão também. Aprendemos algumas coisas. Se você não se sente imperfeito, pecador, se você acha que você está bom, é porque você está longe de Deus. Porque quem chega perto de Deus vai falar: não, eu estou impuro. Não, se eu chegar um pouco mais perto de Deus, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais. Isso é porque eu tenho um chamado para mestre. Mas não sei o que Deus tem com você. Mas quando você chegar mais perto, você vai falar: opa, não está bom, não está bom. Não está bom, eu preciso melhorar. Se a gente achar que está bom, irmão, então a gente está longe de Deus. A primeira coisa,
A mesma coisa é cuidado com quem você anda. Se você anda com alguém que se acha bom, que se acha santo, que acha que é legal, que ele está bem, que Deus usa ele, que ele é amoroso, que ele é cuidadoso, que está tudo certo, sai de perto dele. Ou primeiro ora para ele, né? Porque ele também está longe de Deus. Ande perto daquelas pessoas que se sentem que é um aprendiz. Estou falando para você se falar mal de você mesmo, não, mas você fala, não, eu preciso crescer tanto ainda. Ainda estou tão longe, eu sou só um iniciante. Eu vou pregar sobre Paulo, mas eu não resisto de falar de Paulo aqui. Quando ele, no final da vida, Timóteo, fala para Timóteo, manda uma carta para Timóteo, a segunda carta a Timóteo é a última carta. E ele fala para Timóteo, traz meus livros, traz meus pergaminhos. E ele falou, vou morrer, estou para morrer. Estou para ser derramado como libação e tal. Falando, vou morrer. Mas mesmo assim eu quero aprender um pouco mais. Eu quero conhecer um pouco mais. Meu Deus, eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero crescer ainda. Porque eu vou para a glória, eu quero estar um pouquinho mais crescidinho. A gente tem que ter esse espírito de ainda não me sinto capaz, eu quero crescer, eu quero... Não é me sentir incapaz para não fazer as coisas, mas é fazer e falar, não, eu quero aprender, eu quero melhorar, quero crescer, quero ter mais santidade, a minha mente tem que ser mais santa, meus lábios têm que ser mais santos, meu coração tem que ser mais puro. Quando você anda com pessoas assim, aí essas pessoas estão perto de Deus, porque ele mesmo se olha para si e fala, não, ainda não está bom, está longe ainda. E aí nessa discussão toda, Isaías toma a atitude mais certa que ele pode fazer. E serve para nós também. Eu sou um pecador. Ele sentiu o pecador e falou, eu sou o pecador. Confessou. Qual a atitude mais certa? Senhor, eu sou um pecador. Ele não ficou dando desculpa. Não, a culpa é da minha esposa, porque ela que faz eu falar mal, né? Ela fica me provocando. É aqueles corintianos que ficam criando caso. Eu sou um petista que fica não sei o quê, eu fico xingando. É lá no serviço, meus vizinhos. No serviço, no vizinho não, no serviço ao vizinho, que fica me provocando, por isso que eu perco o estribeira. Não. Eu sou pecador. E ele confessa o pecado, né? Porque às vezes a gente chega aqui, irmãos, eu sou pecador. É fácil falar isso, né? Carlão? Difícil é falar assim, eu sou mentiroso. Confessar o pecado é confessar o nome do pecado. E ele fala, eu tenho lábio impuro. Eu falo que não presta. Eu falo muita besteira. Eu falo palavra torpe. É isso que ele está falando. Está confessando o pecado. Está dizendo o pecado geral assim. Ele está dizendo aonde está o pecado dele. E ele confessa. Lábios impuros. Não somente eu. É interessante que ele podia falar, nossa, o meu povo é de lábios impuros. Ele fala, o povo tem lábio impuro, mas eu tenho meus lábios e vivo no meio de um povo. Primeiro ele falou dele mesmo. No discipulado a gente tem essa regra, né, que é difícil a gente seguir. Só fala, se vai falar mal, fala de você próprio. Se for falar de um pecado, de um erro, fala o seu, não fala do pastor da igreja, porque é fácil falar do pastor da igreja. Fala do seu próprio. Essa é a conversa, senão virar uma fofoca só, né? Não, você viu, não viu? Então fala de você mesmo. Confessa os seus pecados. Tiago 3 fala sobre o problema da língua e fala que se um homem é capaz de domar a língua, é capaz de fazer qualquer coisa, é perfeito. Tiago no capítulo 3, né? Confessa. Sem desculpas, sem explicações, sem apontar outros culpados. Simplesmente assume o seu pecado. A culpa é minha. Poucas pessoas na Bíblia fizeram isso. Eu gosto de lembrar de Jonas, que Jonas está lá no barco, o barco quase afundando, ele falou, não, o barco está afundando, a culpa é minha, me joga no mar.
Ele erra só no coração duro dele, né? Porque ele prefere ser jogado ao mar e pedir perdão. Mas ele assume, fala, a culpa é minha. O barco está afundando, a culpa é minha. Não é de ninguém, não, é minha mesmo. Tá certo que demorou para falar isso, né? Quando o barco já estava quase... Mas assumiu. Ali é o começo da mudança. Também a gente pega Davi, né? Davi era assim. Chegou lá o Natan, fala, ó, afronta ele. Conta uma história, ele cai na pegadinha do Natan, né? E aí ele fala, eu pequei contra Deus, né? Assume. E é isso que Deus espera da gente. Nomeou o pecado, falou, eu pequei, eu peco com a minha boca. Mas nessa história toda até aqui estava bem pesado, mas aqui tem uma notícia boa. Na presença de Deus, nós vemos os nossos pecados, nós vemos todas as nossas mazelas, mas não é para destruição, é para redenção, é para transformação, é para perdão, é para restauração, redenção, purificação. Porque Deus mostra para a gente para falar, está vendo? Você precisa crescer, filho. É isso que está te prendendo, é isso que está te limitando, é isso que está te machucando. Porque a gente acha que só o inimigo que está machucando, mas o pecado que habita em nós, esse nos destrói. Esse destrói nossa autoestima, esse destrói a nossa fé, isso enfraquece a gente, isso que nos deprime, isso que nos deixa ansiosos. É isso que Deus quer destruir. E aí quando a gente tem esse impacto com Deus, aí Deus fala, está vendo isso aí, filho? Olha, vai lá, manda um anjo fazer ainda, né? Vai lá o serafim, pega lá a brasa no altar. A brasa é tão quente que nem o serafim pega com a mão. Ele vai com a pinça, vai com a tenaz, ele pega e encosta nos lábios do nosso irmão Isaías. E ali ele fala umas palavras bonitas, versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Glória, você pode dar um glória a Deus maravilhoso? Louvado seja Deus. Deus tem brasas vivas para tocar nos nossos lábios, para tocar onde quer que tenha pecado na nossa vida. Não é para destruir, não é para te judiar, não, é para te purificar. É para expiar, é perdoar, é apagar. Jesus Cristo fez o sacrifício expiatório, vicário. Não é vigário, é vicário. É substituindo a gente. Ele sofreu por nós. E Deus vai tocar nos nossos lábios, nas nossas vidas, para nos purificar. Não vem aqui para destruir. Jesus Cristo falou, não vim aqui para trazer destruição, vim para salvar. Essa é a boa notícia da graça de Deus para nós. Tudo que Deus revela em nós é para mostrar para a gente que a gente precisa crescer, mas Ele já tem a solução. Porque nós não nos santificamos para nos aproximar de Deus, nós nos aproximamos de Deus porque Ele nos santifica. A gente sozinho não consegue nada. Se fosse possível, não precisava nem de Jesus. A gente tem que buscar Deus, se aproximar de Deus. E Ele vai com a brasa dele e vai começando a purificar a minha, a sua vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ou como Isaías, a nossa boca. E quando um homem é tocado na sua boca, aí ele deixa de ficar falando palavrão, começa a falar a palavra de Deus. Aí ele deixa de ficar fofocando e começa a pregar o evangelho. Aí ele deixa de ficar xingando, maltratando, menosprezando as pessoas que estão ao seu redor e começa a usar a boca dele para edificar e salvar pessoas. Deus quer fazer isso, transformar. Você crê nisso aí, irmão? Eu gosto muito dessa figura do anjo vindo lá, porque não foi nem o próprio Deus. Porque às vezes essa figura do anjo é um mensageiro. Talvez Deus não... Aqui ele nem Deus fez, né? E Deus nem mandou. Na verdade, o mensageiro foi lá, o anjo foi lá
e pegou o anjo. Pode ser qualquer um de nós somos mensageiros de Deus. De repente alguém é usado na sua vida e como instrumento de Deus para trazer a libertação, a cura na sua vida. Pois bem, depois dessa luta toda, depois dessa visão aterrorizante, mas ao mesmo tempo maravilhosa e gloriosa, no começo Isaías queria sair correndo, fugir, achou que ia morrer, mas no versículo 8, depois que ele é purificado, depois que a gente se aproxima de Deus, e a brasa viva toca na nossa boca, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. Já não era mais o mesmo Isaías, porque ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu fico imaginando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualzinho lá no Gênesis 1, quando ele falou: façamos o homem à nossa imagem, né? Façamos, no plural. E aí ele vai fazer o homem, ali já a gente entende da trindade, né? O façamos. Aqui eu imagino também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem irá? Quem enviarei? Eles estavam conversando entre eles. Olha que beleza. E daqui a pouco, quem interrompe a conversa? Isaías. Era aquele que estava morrendo de medo, achou que ia morrer. Mas depois que Deus toca na gente, as coisas começam a ser diferentes. Olha a ousadia no coração desse homem. Ele sabia quem ele era, mas sabia por onde ele tinha passado, que processo ele tinha passado. E ele fala para Deus o quê? Eis-me aqui, envia-me. Eu gosto muito dessa passagem. Essa disposição. Deus não pediu nada para Isaías. Você viu Deus pedir alguma coisa aqui? Isaías, você vai por mim? Eu vou, Deus. Não. Deus está conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, tem um problema lá, a gente precisa resolver. Quem que a gente vai mandar? Daqui a pouco vem um homem desse tamanho, assim, né? Que Deus está lá e entra no meio. Eu estou aqui, me envia. Que ousadia, irmãos. Que ousadia que Deus espera que a gente tenha. Sabe o que é? Deus tem mostrado para muita gente aí o que Ele espera dele. Mas a gente está muito quieto, muito calado, muito acomodado. Às vezes a gente olha na igreja e veja: nossa, podia faltar isso, podia ter aquilo, podia fazer aquilo. Nossa, alguém podia pregar o evangelho para aquela minha vizinha. Nossa, estou vendo as crianças ali, alguém podia fazer um trabalho com aquelas crianças do condomínio. Deus mostrando. Aqui Deus falou de uma necessidade. Isaías foi o voluntário. Olha, eu estou aqui, me envia. Será que tem gente hoje aqui que vai falar isso para Deus? Senhor, eu estou aqui, me envia. Eu estou disposto, olha eu aqui, Senhor. Me envia. Porque Deus mostra para a gente, irmãos. Uma das coisas que a gente aprende em relação a dons, e tem a ver com propósitos, é que a gente vê o mundo através do propósito que Deus colocou no nosso coração. Se a gente vê, é aquela coisa, né? Se você compra, né, um Fusca amarelo, né? Você só vê Fusca amarelo, né, na rua. Você nunca viu um Fusca amarelo. Você compra um, você parece que você vê 300 todo dia. Não é porque aumentou o número de Fusca amarelo, é porque você está reparando naquilo. Na nossa vida é assim, às vezes a gente só consegue ver algumas coisas. E aquilo, nossa, aquela necessidade está aparecendo, está tão forte. Toda hora eu vejo, está precisando, ninguém está vendo. Às vezes ninguém está vendo, é porque Deus colocou na sua visão. Deus quer te usar nesse propósito. Isaías aqui viu aquela discussão na eternidade lá, o Deus conversando, falando para o Espírito Santo, e Jesus lá na mesa, todo mundo conversando, tomando café. O que a gente vai fazer? E ele falou: não, olha, deixa comigo, me envia. Eu não sei o que Deus tem falado para você, mas com certeza está falando. Porque não tem ninguém, nenhum crente que não tenha uma missão, que não tenha um propósito que Deus quer realizar na vida dele. Não tem, irmãos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora.
Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu quero dizer para você, aceita. Abraça isso. Não deixa passar. Busca esse Deus. Se falta convicção para você, busca esse Deus. Busca esse Deus. Tem esse encontro como Isaías teve aqui, do nada, de repente, ele tem uma visão fantástica. Eu não sei a maneira que Deus vai falar com você, pode ser de uma maneira fantástica e maravilhosa, pode ser de uma maneira sutil e maravilhosa. Mas Ele já está falando, mas Ele quer continuar falando, e mais ainda, quer que você entenda, e quer que você se disponha a aceitar esse propósito que Ele tem na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida, não se acovarde, não tenha medo. Você tem limitações? Tem mesmo, todos nós temos. Se aproxime de Deus, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Ele tem uma brasa viva que vai purificar aquilo que está pecado, que está errado, que está contaminado, que está impuro. E Ele vai dar graça para você fazer tudo o que Ele determinar para fazer. Tenha fé, não se acovarde, não se esconda, não se acomode. Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um grande propósito na sua vida, tenha fé nisso. Tem pessoas com dons aí, tem pessoas escondidas aí com seus dons. Põe esse dom para funcionar, deixa Deus te usar, deixa o propósito de Deus se realizar na sua vida. A igreja precisa, a parte de Jesus foi distribuída entre todos nós temos que colaborar para que a igreja de Deus realmente seja o corpo de Cristo aqui na terra e traga salvação, transformação, uma luz para essa sociedade tão corrompida. Oh Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos pelo teu chamado, te agradecemos, Senhor Deus, por esses ensinamentos tão incríveis, Senhor Deus, que já foi mais de 2.700 anos atrás, mas ainda faz sentido, ainda nos ensina, porque a palavra é viva, ela se renova, ela nos ensina, ela nos afronta, mas ela também, Senhor Deus, nos consola e nos anima, Senhor, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a santidade vem de Ti, Senhor Deus. Oh Pai, que Tu sabes, Senhor, as nossas imperfeições, mesmo assim Tu nos amas, Senhor Deus, e quer nos transformar, e quer nos fazer crescer, Senhor, e quer nos purificar, Senhor. Nós te agradecemos por essa graça maravilhosa, por esse amor tremendo, Senhor Deus. Nos dá, Senhor, cada vez mais de Ti, Senhor Deus, e levanta aqui, Senhor, homens e mulheres, Pai, para a Tua obra, para o Teu reino, Senhor, que todos, ó Pai, entendam, Senhor, o Teu propósito, Pai. Ó Pai, tão importante, Senhor, tão fundamental, porque não há nada que seja desprezível, Senhor, no coração e na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. O que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém. Glória a Deus. Graça e paz, querido. Deus falou com você? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Isso é só o segundo dia, né, de uma série abençoada aí. Deus abençoe o Paulo. Né? Tomara que ele venha com a camisa verde e amarela na quarta que vem, que vai ser mais bênção ainda, entendeu? É meio petista, mas Deus usa o petista também, entendeu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, de verdade, sem nenhuma demagogia, Deus respondeu muita coisa que eu tenho orado esses dias. De verdade, Paulo, de verdade. Glória a Deus mesmo. Enfim, deixa para lá. São coisas minhas com Deus. Recado aqui rapidinho, tem um recado aqui rapidinho. Dia 8 de agosto, tá bom? Às 20 horas, tem o encontro das mulheres aqui presencial. Vai estar a missionária Andréia, lá do Jardim City, né? Esposa do pastor Júnior. Vai estar ministrando aqui para as mulheres. Não sei se precisa fazer inscrição. Precisa hoje fazer inscrição? Não precisa não, é só vir, né? Então não precisa nem inscrição, tá bom? Então vai ter um momento aqui das mulheres. Então se propõe a já estar aí. Isso vai ser dia 8/8, tá bom? Às 20 horas. Uma grande boa. Que dia que é da semana, Rose? Eu nem vi. Quinta? É uma quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 8 de agosto, vai ter um encontro aqui com as mulheres. Amém? Se coloquem de pé. Nosso horário ali já está um pouquinho avançado, mas ainda está dentro do horário. Vamos glorificar a Deus por um momento tão precioso, tá bom? Que Deus seja louvado por tudo isso. É Deus cuidando de nós, amém? É Deus cuidando de nós.
Isso. Quem for participar da ceia, a hora que eu impetrar a bênção apostólica, por favor, vem para frente para a gente fazer a administração da ceia. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor ministrada às nossas vidas nessa noite. Te rendemos graça, glória, louvor e adoração ao Santo do Santo, ao Senhor Todo-Poderoso que está sentado num alto e sublime trono, de forma tão esplendosa que não temos palavras para mensurar. No entanto, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas habita também com aquele contrito de coração. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor, ó Deus, sai da tua grandeza e vem habitar no nosso meio, habitar nos nossos corações, cuidar de cada um de nós, ó Deus, simples mortais. É o amor do Senhor sendo exalado em nossos corações. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, queime nos nossos corações uma convicção de chamado, uma convicção de que nesta noite o Senhor convocou a tua igreja para um chamado que só cada um de nós é capaz de discernir vindo da parte do Senhor. Nós, como igreja, Deus, queremos abrir o nosso coração, ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa nossas vidas, usa conforme lhe apraz, Senhor. Pai, cada pedido aqui nesse caderno, que o Senhor venha abençoar, venha, ó Deus, conceder aquele que for o pedido, aquele que for para abençoar, para glorificar o teu nome. Cuida, Senhor, de cada um, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Leva cada um dos nossos amados para os teus lares, ó Deus, e que essa chama do Teu Espírito, ó Deus, se transporte para dentro de cada lar aqui representado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo nessa noite e eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te dê uma semana abençoada, amém? Que o Espírito de Deus continue aí bradando no teu coração, amém? Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor diz: Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.